Bom dia, irmãos. Nós vamos nesta manhã estudar a lição de número 46, Família e a Violência. Esse é o título da nossa lição. O texto básico da nossa lição, Salmo 103. E se tratando, dessa questão da violência, é algo que nós não estamos convivendo agora, é algo que já vem desde o passado. E uma coisa que nós notamos é que nós estamos vivendo, em uma sociedade que a violência tem dominado. De certa maneira, a violência tem dominado, a violência está por toda parte na nossa sociedade e nós vemos vários tipos de violência que nós convivemos, que é violência contra criança, adolescente, violência no trânsito, a questão da ideologia, tudo isso gera um desconforto na sociedade, uns toleram determinada coisa, outros não, e aqueles que são mais radicais, muitas vezes partem para a violência. E a nossa televisão, a mídia, ela divulga essa violência aí, quando a gente vê, até mesmo no futebol, tá tendo uma briga na torcida, o foco sai do campo, vai para a torcida para mostrar aquela briga, é uma briga dentro de campo, é uma briga no trânsito, e a mídia vai mostrando tudo isso, e nós vamos observando o quanto o ser humano está sem amor e sem paciência, porque muitas dessas violências são por falta de paciência. E desde a entrada do pecado no mundo, nós vemos que logo no início da criação, quando o homem, após o pecado, ele começa a viver da maneira que Deus havia determinado ali, e nós temos aí na primeira família um caso de violência, quando nós observamos Caim matando o seu irmão Abel, com uma atitude violenta. Então nós vemos isso desde o início. E também, pouco tempo depois da criação, já tinha se passado vários anos, mas era algo recente. Deus toma uma decisão, vocês podem observar lá em Gênesis capítulo 6, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Quando esse versículo aqui está na palavra de Deus, é naquele momento em que Deus olha para a humanidade, vê tamanha violência, vê quanto pecado o homem estava cometendo e decide pôr um fim em tudo. Então nós vemos aí, você que conhece um pouco da palavra de Deus, você tem noção daquilo que nós estamos falando ali de Gênesis, logo no início, quando se trata que Deus escolhe Noé para fazer aquela arca, que havia de acontecer um grande dilúvio, como aconteceu, que Deus coloca um fim ali e sobra Noé com sua família, porque tamanha era a violência. Então é algo que vem desde o passado. E o ponto 1 da nossa lição, ele destaca algo aqui, Jesus Cristo e a violência. Como Jesus Cristo tratou a violência? De que maneira? Algumas pessoas falam que Jesus Cristo chegou a ser violento na porta do templo, quando ele chegou ali tirando aqueles comerciantes, fazendo da igreja um comércio e tudo, mas como Jesus tratava? Jesus, ele corrigia os seus discípulos, mostrava para as pessoas para fazer tudo com amor. E por mais que alguns possam pensar que Jesus foi agressivo e tudo, Jesus estava colocando ordem ali, porque a coisa estava extrapolando. E na palavra de Deus, em momento algum, Jesus permitiu que os seus discípulos agissem com violência. Ele não ensinou isso por várias vezes, Nós observamos que na caminhada de Jesus e seus discípulos queriam fazer justiça com as próprias mãos, queriam, de certa maneira, impor. Muitas vezes a imposição, dependendo do nível, ela já é uma imposição com violência, ela passa a ser algo violento, essa imposição, mas Jesus não permitia que os seus discípulos proibissem as pessoas de fazer as coisas,
tentassem de alguma maneira partir para a agressão física. E um dos exemplos que nós podemos destacar, que não está na nossa lição aqui, mas todos conhecem, é o momento da prisão de Jesus. Quando chegam ali aqueles que queriam prender a Jesus, Pedro saca da espada, corta a orelha daquele soldado, e nós sabemos que a intenção de Pedro não era, ele não queria, vou cortar a orelha dele, não. Pedro queria cortar o pescoço mesmo daquele homem. A intenção dele ali não era cortar, que era a orelha, mas Jesus mostra o quê? Em vez de todos partirem para uma agressão, todos começarem uma grande confusão, Jesus vai lá com toda a sua sabedoria, sua misericórdia, pega a orelha daquele homem e coloca no lugar. Então, mesmo sendo preso, mesmo sendo traído como ele foi, Jesus mostra amor para aqueles que estavam prejudicando ele. Ele vai lá e coloca a orelha daquele soldado no lugar. Então aqui nós vimos um exemplo de fazer o bem para quem está te fazendo o mal. É muito difícil? Porque nós convivemos com isso. Nós convivemos com isso dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, na igreja. Muitas vezes sentimos perseguidos por alguém. E a tendência do ser humano é uma tendência vingativa que leva à violência. Mas nós temos que observar os ensinamentos de Cristo para não cairmos neste erro. Porque qualquer violência, ela contradiz a vontade de Deus. Então não é vontade de Deus para nossas vidas agir com violência. Então precisamos seguir os exemplos de Cristo e ter um controle sobre nossas vidas e passar isso para os nossos familiares para evitar este desconforto dentro da família ou em qualquer outro ambiente que pode gerar uma violência. O ponto 2 da nossa lição fala violência doméstica. É algo que está aí todo dia, nós estamos vendo um caso, muitos casos, e de acordo com pesquisas feitas, as ligações sobre violência doméstica, crianças sendo agredidas, adolescentes sendo agredidos, mulheres sendo agredidas, o número de ligação é assustador. São muitas ligações por dia com esse tipo de denúncia. Agora, o número é muito maior do que a quantidade que nós vemos aí nos levantamentos que são feitos, porque são baseados naqueles que eles têm como fatos registrados. Agora, quantas pessoas sofrem violência e não fazem denúncia, não reclamam? Pessoas vêm sofrendo há anos no seu ambiente familiar, mas não fazem denúncia, muitas vezes por medo, porque é pressionado, porque o agressor está pressionando, está ameaçando. Então nós vemos essa questão que muitas pessoas deixam de denunciar por causa de medo. Tanto crianças, principalmente, crianças que sofrem dentro dos seus lares. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim, mas como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer para ajudar? Se nós, todas as lições que nós estudamos desta revista vem mostrando para nós como caminhar como igreja e como família. Se nós começamos a dar exemplos para os nossos filhos, eles vão passar esta imagem para a sociedade. As pessoas vão notar algo diferente, porque eu não posso pegar o filho do outro para educar. Muitas pessoas confundem essas coisas, querem que os professores educam seus filhos, querem que os professores corrigem seus filhos. Outros já querem levar os filhos para a igreja. Não, vai para a igreja que lá o pastor resolve, o diretor de escola bíblica resolve, a professora da escola dominical resolve, porque eu não dou conta aqui em casa. Nós não estamos resolvendo o problema dessa forma. Nós temos que agir pedindo a Deus sabedoria, mas temos que estar mostrando dentro do nosso lar. O princípio deste ensino, para não ter uma violência futura, começa dentro de casa. E aí a criança ela vai chegar na igreja, ela vai ter uma atitude diferente. Se lá tem uma criança que é agressiva, que sofre agressão, aquela criança vai notar
que o seu companheiro ali é diferente. E isso vai chamar a atenção, isso é que vai fazer a diferença, né? As pessoas da sociedade não precisam pensar que se levar seus filhos para a escola ou para a igreja que o problema está resolvido. Não, ele tem que começar dentro de casa, né? Começa a resolver o seu problema dentro da sua casa. E aqueles que sofrem agressão, né, tentem de alguma maneira resolver, né? Não fique calado, não vai sofrendo aí ao longo do tempo calado, sofrendo essas agressões, sendo violentado. Não, denuncie, né? Tenta. Se você é um servo de Deus, busque a Deus em primeiro lugar, confie em Deus, né? Que Ele vai estar capacitando, Ele vai estar trabalhando a seu favor. Mas nós não podemos conviver com essa violência sem fazer nada. Nós precisamos fazer algo, porque somos servos de Deus. E a nossa maneira de agir é agir de acordo com a vontade de Deus. Fazer aquilo que Jesus mostrou para nós. Vamos agir com amor, passando amor para os nossos filhos, para a nossa família, amor na igreja, amor na sociedade, e vamos ter uma vida mais tranquila. Que Deus possa nos abençoar. Amém.